Vamos abrir as nossas Bíblias na carta escrita por Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Aos Efésios, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 16. Aos Efésios 1, a partir do verso de número 16. Diz-nos assim a palavra de Deus: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Podeis assentar. Meus amados irmãos, para que alguém seja salvo, é necessário que este alguém tenha algumas informações. A mera posse dessas informações não o faz salvo. A salvação não se destina a ser recebida meramente pelo intelecto, mas pelo coração, que é o centro da personalidade humana, que determina o que vai motivá-lo a refletir e meditar, aquilo com que ele vai se emocionar e aquilo que na sua vontade ele vai priorizar. A fé sendo do coração, se em teu coração creres, disse o apóstolo Paulo, é algo que envolve todo o nosso ser e o coloca inteiramente dirigido para Deus, para o Senhor Jesus Cristo. Daí Jesus ter representado o crer nele como um movimento de ida em sua direção, um movimento de rendição, o que vem a mim. Envolve, portanto, uma mobilização do coração comparada a um andar na direção de Cristo. Envolve um movimento inteiro da pessoa na direção de Cristo. Mas apesar de não ser bastante a mera informação ou o assentimento a essa informação, há algumas coisas que precisam ser conhecidas para que alguém possa crer e ser salvo. Aliás, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A nossa fé não é cega, a nossa fé não é uma aposta nas nossas intuições ou instintos. A nossa fé não é algo subjetivo, da forma que queremos, em quem queremos crer. Não, nossa fé é alimentada por uma regra objetiva. Nossa fé é esclarecida pela revelação divina. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E o conhecimento básico, sem o qual ninguém é salvo, está em muitas passagens mencionado. Quando Jesus fala com a mulher samaritana, ele diz: mulher, se tu conheceras o dom de Deus,
a dádiva da vida eterna que ele veio trazer ao mundo. E quem é o que fala contigo? Tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Note, antes que Jesus diga que a mulher pediria, ele diz que ela precisaria saber sobre o dom de Deus e sobre a sua pessoa que falava com ela. Nós temos em João 7, Jesus dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele convida os ouvintes a virem a ele em fé e faz uma promessa que, como ele disse, é conforme a Escritura, de que do nosso interior fluirão rios de água viva. Logo ele presumia dos ouvintes a quem convidava a fé, que eles conheciam a promessa da Escritura, de uma vida nova, uma vida divina fluindo do nosso coração. Daí ter dito: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando ele interpela Nicodemos, dizendo que era necessário a ele nascer de novo, e Nicodemos fica se perguntando sobre o que Jesus está falando, Jesus diz: tu és mestre em Israel e não sabes destas coisas, como querendo dizer que ele deveria saber, porque era leitor do Velho Testamento, e lá estava a promessa de que Deus tiraria de nós o coração endurecido de pedra, nos daria um coração sensível de carne, poria dentro de nós o seu Espírito, nos daria Espírito novo e faria com que andássemos em seus mandamentos e estatutos. Portanto, Jesus mostra que Nicodemos deveria ter entendimento de algumas coisas, da promessa de regeneração, para que pudesse então abraçar esta promessa com fé. Nós vemos em inúmeras ocasiões a mesma coisa. Jesus diz assim aos que o ouviam: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Contudo, vós não quereis vir a mim para terdes vida. É o que está em João 5. Note, Jesus presume que pelas Escrituras eles já tenham sabido de que se trata a vida eterna. Pelas Escrituras eles deveriam saber sobre Jesus, porque ele disse: elas testemunham de mim, e só com base nesse conhecimento poderiam vir a ele. E Jesus os reprova porque dizia: vocês examinam as Escrituras, vocês sabem que ela trata da vida eterna, elas testificam de mim, e apesar disso, vocês não querem vir a mim para terem vida. Lá em João 20, no final, no último versículo, João diz: estas coisas foram escritas para que creais que Jesus é o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Portanto, era necessário que alguém pudesse ouvir aquelas palavras registradas, para saber quem era Jesus, a vida que há em sua pessoa, e para que viesse em fé buscar esta vida que Jesus Cristo nos oferece. Para que alguém seja salvo, ele tem que entender textos como esse, obviamente de maneira muito mais profunda, com o que está subentendido dele, mas textos como o de Romanos 6, quando diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É preciso que as pessoas saibam que elas são pecadoras. Vida eterna não lhes vem como salário, elas não adquirem por aquilo que trabalham. Lhes pode vir como dom em Cristo Jesus, a quem elas devem receber. Mas o que lhes vem como resultado de suas obras, como salário, é a morte, porque somos pecadores. O salário do pecado é a morte, é uma afirmação
que salienta que todos pecamos e que o pecado é grave, porque tem como consequência a morte, que a vida eterna é algo inalcançável pelos nossos méritos, mas ela é um dom de Deus, através de Jesus Cristo, que veio expiar a nossa culpa na cruz do Calvário. Ou ainda poderia eu citar Romanos 3, quando diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Note, esses textos são o coração do Evangelho. Todos pecaram, é universal, ficaram destituídos da glória de Deus, é grave. Sendo justificados, podendo então ser inocentados no tribunal de Deus, justificados em vez de condenados, gratuitamente, ou seja, não por suas obras, mas pela redenção, pelo preço de resgate que foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Sem o entendimento dessas informações, ninguém poderá crer. Mas é preciso que essas informações sejam transformadas em convicção, antes que a pessoa possa crer. E, meus amados irmãos, alguém pode ler isto, aprender sobre isto na escola dominical, ler livros acerca disso, manter isso no entendimento, reproduzir para alguém que queira ouvir e não ter profunda convicção destas coisas. Alguém pode dizer com frieza que todos pecaram, sem sentir a gravidade do pecado, sem sentir quão pecador ele é. Alguém pode dizer o salário do pecado é a morte, sem sentir a ameaça que há por sua condição de culpa diante de Deus. Alguém pode dizer que Jesus pagou o preço do resgate sem que isso o comova. Pode falar em justificação sem que ele próprio sinta o testemunho do Espírito com o seu Espírito de que ele foi justificado e é filho de Deus. Para que haja convicção, é preciso a intervenção do Espírito Santo. Na ciência, um modelo teórico, uma proposta científica, ela produz convicção quando ela é corroborada por evidências, por testemunhos, por experimentações que a confirmem. No caso destas verdades evangélicas que nós estamos falando, a experimentação delas, a evidência delas, que resulta em convicção, só pode ocorrer através do Espírito Santo. O Espírito Santo faz desta palavra a sua espada. A palavra de Deus é a espada do Espírito. O Espírito Santo dá vida a esta palavra do coração daqueles que a ouvem, para que possa haver convicção. Lá no Evangelho de João, nós temos o seguinte, no capítulo de número 16, a partir do verso de número 8, Jesus anunciando o Espírito Santo, o Consolador que ele enviaria. João 16, a partir do 8, diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O Espírito Santo transforma a informação em convicção no ouvinte. Ele convence, ele persuade. Só tem uma maneira de alguém não ser convencido do Espírito Santo: é fugir
do debate com ele, é evadir-se do debate, é apresentar desculpas sem querer continuar exposto à insistência do Espírito Santo. Porque a palavra nas mãos do Espírito é um martelo que esmiuça a penha e um fogo que consome a lenha. O Espírito Santo tem a arte de produzir a evidência e a convicção. Convence do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado ele nos convence para que creiamos em Cristo e não em nós mesmos, para que não confiemos em nossas obras, confiemos em Cristo. Convence-nos da justiça, porque o nosso advogado, Jesus Cristo justo, está à direita de Deus e nos representa se nos refugiarmos dele, de maneira que Deus nos olhará não pelo que somos, mas através de Jesus, que perante a face de Deus comparece por nós. E do juízo, porque se o príncipe deste mundo, Satanás, está julgado, todo este mundo está julgado com ele. Se alguém se mantiver alinhado com este mundo, alinhado com o Deus, entre aspas, deste século que é Satanás, não herdará a salvação. Esta convicção de pecado, de juízo, onde a pessoa agora sente o horror do seu pecado, a miséria, a gravidade do seu pecado, enoja seus caminhos, vê o juízo, estremece diante do Todo-Poderoso. Esta convicção o Espírito Santo traz, faz sentir as verdades das quais a pessoa tenha sido já informada, para que ela possa correr para Jesus e crer nele. Em João capítulo 15, versículo de número 26, diz assim: mas quando vier, Jesus falando, o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Aqui não está falando da nossa pregação, mas de algo que o Espírito Santo faz. A nossa pregação está no verso 27, seguinte: e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Nós testificamos de Jesus, mas o Espírito Santo, se servindo da nossa palavra, testifica diretamente para o ouvinte. O Espírito Santo é que apresenta Cristo. O Espírito Santo é que mostra à pessoa quem Jesus Cristo é, para que ela então converta uma informação que nós dizemos em convicção íntima, e ela se assegure de que Cristo pode salvá-la. Lá em Hebreus, no capítulo de número 10, a Bíblia Sagrada nos diz o seguinte, aos Hebreus 10, versos 14, eu vou ler só o comecinho do 15. O 14 diz: porque com uma só oblação, ou seja, com um só sacrifício, Jesus aperfeiçoou para sempre os que são santificados, e também o Espírito Santo nulo testifica. O Espírito Santo dá testemunho de que o sacrifício de Jesus naquela cruz foi completo, foi perfeito, foi suficiente. Feito uma vez, nos deixa aperfeiçoados para sempre, nos deixa salvos para sempre. Nós podemos declarar a absoluta suficiência do sacrifício de Cristo, mas é o testemunho do Espírito que produz convicção. E é quando a pessoa tem essas informações básicas para a salvação e deixa que o Espírito Santo lhe produza estas convicções sobre si, sobre seu estado, sobre o que Jesus fez na cruz, sobre o que Jesus pode lhe dar, e ela então responde a isso, correndo para os braços de Jesus, que ela é salva para a glória de Deus. Neste momento, os pecados são perdoados. Neste momento, no tribunal de Deus, esta pessoa é justificada, inocentada.
é adotada como filha de Deus, nasce de novo pelo poder do Espírito Santo, em Cristo torna-se uma nova criatura, passa a ser templo e habitação do Espírito Santo. Mas tudo isso que eu estou falando e muito mais sobre o que acontece a alguém quando alguém crê, não é uma informação totalmente imprescindível para que alguém creia. Muito disso nós aprendemos depois de termos nos tornado crentes. Nós soubemos antes que éramos pecadores, que merecíamos o inferno, que o sacrifício de Cristo fora completo e perfeito, e que indo a Ele teríamos perdão de pecado, reconciliação com Deus, salvação, vida eterna. Isto nós sabíamos, mas nós não sabemos de imediato todos os privilégios que nós possuímos agora como crentes. Por isso que o texto lá de Efésios, que eu vou reler algumas partes, que li no princípio, fala o que fala. Paulo está desejoso que os discípulos de Éfeso saibam tudo o que eles possuem em Cristo. Inclusive eu não li a parte anterior, mas na parte anterior ele diz que os crentes foram abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Foram eleitos para serem santos e irrepreensíveis diante de Deus em amor, foram predestinados para serem filhos da adoção por Jesus Cristo. Foram selados com o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, da nossa salvação final. Mas há muito mais do que isso. Ao longo da carta, Paulo vai falar de muitas outras coisas que nós temos em Cristo e que podemos, já convertidos, desconhecer. Por isso ele diz a partir do verso 16 de Efésios 1, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Note, ele quer que os crentes tenham da parte de Deus o espírito de sabedoria e de revelação. Isso daqui não é mera informação. Ele quer que os discípulos tenham algo vindo de Deus, uma influência espiritual, reveladora, iluminadora, para eles não apenas terem a informação do que possuem como crentes, mas para que isto também lhes produza uma atitude, lhes produza uma convicção que resulte numa postura mais firme, ligada à nossa santificação. No verso 18 ele diz, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Veja como ele mostra ser glorioso o que um crente possui. A linguagem é de exagero. O verso 19 diz, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Para que você tenha noção de que poder é este, quão grandioso ele é, ele diz que este poder, verso 20, é aquele que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja. Esse Cristo glorificado, exaltado, cujo nome está acima de todo nome, é o cabeça da igreja, e nós somos o seu corpo. Que privilégio esse que há para a igreja. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 3, capítulo 2, veja o que o apóstolo Paulo diz, versos de números 12 e 13. Mas nós, eu vou ler só o 12,
mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Note que Paulo fala, nós recebemos o Espírito de Deus para saber o que já nos foi dado, para saber o que gratuitamente nos foi dado por Deus. Meus amados irmãos, é preciso que, assim como na conversão, nós tivemos esta mutação de informação em convicção pelo Espírito Santo, e assumimos uma atitude de nos arrepender e crer. É preciso que, como crentes, na medida em que o Espírito Santo mostra o que temos e quem somos, que isso se torne em nós uma convicção ativa e nos leve a assumir uma postura. Esse é o segredo da vida abundante, de uma vida vitoriosa. Nós não acreditamos que a vida abundante de que falo aqui, uma vida de santificação ampla, seja uma segunda bênção. Segunda bênção é o batismo no Espírito Santo. Porque uma vida abundante, como nós ensinamos, não é como o batismo no Espírito Santo uma segunda coisa que vem a nós de fora. É apenas o que já está dentro, mas que você toma consciência e se apossa do que está em você. Você tem um estado de consciência iluminado para entender o que você tem e viver à altura do que você tem. O que nós precisamos aqui, irmãos, é de ter a revelação, o entendimento, não a mera informação, mas a revelação do Espírito que converte-se em convicção e nos leva a uma atitude para que possamos viver uma vida vitoriosa. Em João 10, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham-na com abundância. D.L. Moody disse: se você tomar 10 crentes, 9 têm vida, mas somente um tem vida com abundância. Há muitos crentes que, por ignorarem os seus privilégios, e ignorar aqui não é só no sentido de não ter a informação, é de não entender por meio do Espírito, assumindo uma postura, estão vivendo uma vida cristã aquém daquela que deveriam viver. Eles têm vida. Se colocarmos diante de um incrédulo, eles se diferenciarão. O incrédulo está morto espiritualmente, ele tem vida, mas ele não está vivendo na plenitude do projeto de Deus para ele. É preciso que, pelo Espírito que lhe foi dado, ele entenda. É preciso que, por meio da sabedoria e do Espírito de revelação e da iluminação do entendimento, ele saiba o que possui em Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, e isso talvez é o que alguns não saibam, assim que se convertem, sabem que foram perdoados, sabem que se reconciliaram com Deus por Jesus Cristo, têm vida eterna. Mas a Bíblia Sagrada diz que se Jesus Cristo morreu em nosso lugar naquela cruz, se ele morreu como nosso representante legal, aos olhos de Deus, fomos nós que morremos. E ao terceiro dia, ele ressuscitou para compartilhar conosco sua vida. Ele levou sobre si os nossos pecados, morrendo a nossa morte, para que ao terceiro dia, ressuscitando, nós participássemos da sua vida. Ou seja, quando entregamos a nossa vida a Jesus, o velho homem que havia em nós é crucificado com ele, e um novo homem surge em nós. Paulo explica isso em Gálatas 2:20, quando ele diz: eu já estou crucificado com Cristo, e agora
vivo não mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Ainda aos Gálatas, Paulo diz: longe de mim gloriar-me na cruz de Cristo. Longe de mim gloriar-me, desculpem-me, a não ser na cruz de Cristo, pela qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Longe de mim gloriar-me a não ser na cruz de Cristo, pela qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Ainda na carta aos Gálatas, Paulo diz: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Nós somos tão tardios para entender isso, irmãos, que a Bíblia não só declara isso para nós, mas Jesus instituiu o batismo para a gente ter a visibilidade, para ver se cai a ficha dentro de nós, para ver se a gente entende de maneira plena. Então, no batismo, quando alguém é imerso, é como se a vida velha dele estivesse sendo sepultada. Quando ele sai das águas, é como se agora ele estivesse unido a Cristo em sua ressurreição para andar em novidade de vida. Há muitas pessoas vivendo uma vida capenga como crentes, tropeçando aqui, levantando-se, caindo acolá, manquejando, não vivendo em plenitude. Exatamente, irmãos, porque ele pode, muito embora certo de sua salvação por graça, está lutando contra o pecado pelas suas próprias forças, está imaginando que vai vencer o pecado por resoluções de vontade, pensamento positivo, práticas como o jejum, em vez de ele assumir a sua identidade em Cristo e despojar-se do velho numa atitude de fé que assume o que a Bíblia está dizendo, que recebe por revelação, que ele possui essa nova condição e a assume-a. É preciso que nós venhamos a ter esta atitude de assumir. Para que você pudesse não esquecer disso, o batismo foi instituído, para você lembrar-se: o velho homem morreu, eu sou uma nova criatura. Converta esta informação em convicção, deixe o Espírito Santo abrir os seus olhos e tome uma atitude para andar uma vida vitoriosa com Deus, como uma nova criatura. Quando nós recebemos estas verdades, crendo, assumindo uma postura, então nós vamos perceber que o Espírito Santo estará lá conosco para tornar tudo isso real. Uma das coisas interessantes na Bíblia era como Jesus curava um doente. Teve um que tinha uma mão mirrada, a mão atrofiada, e Jesus disse para o homem: estende a mão. Ora, o problema do homem era exatamente não poder estender a mão, mas na hora que ele fez o movimento, assumindo a palavra que Jesus tinha dado como convicção, na hora que ele fez o movimento, sua mão começou a abrir, e ele foi curado. Jesus olhava para um paralítico e dizia: levanta-te e anda. Se o paralítico olhasse para as pernas, iria perguntar: como eu posso andar? Paralítico, este é o meu problema, eu não posso andar. Mas o paralítico recebia a palavra de Jesus Cristo com convicção. Ele assumia que se Jesus estava dizendo, ele podia. Se Jesus estava ordenando, ele não era mais paralítico. E quando ele se movimentava, suas pernas se firmaram. O mais curioso é quando Jesus cura um cego, perguntando: o que tu queres? O cego disse: eu quero ver. Jesus disse para um cego: então vê. Arregala os olhos, torna esta palavra em convicção, e então o cego começa a enxergar. Os discípulos procuram
peixes, lançam suas redes, mas não pegam nada. Jesus aparece e diz: lança a rede aqui. Os discípulos disseram: Senhor, não pegamos nada, não tem nada aí, mas sob a tua palavra nós lançaremos a rede. Quando eles lançam a rede, ela vem abarrotada de peixes. O que é preciso é essa atitude de fé, irmãos, de assumir que você é uma nova criatura, de assumir que o pecado não tem mais domínio sobre você, porque você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não é ficar esperando que alguma coisa aconteça. Paralíticos que fossem esperar as pernas se ajeitarem para depois obedecerem o que Jesus estava ordenando que andassem, nunca teriam sido curados. O cego que não se dispusesse a ver, ainda que fosse cego, não veria nada. O homem da mão mirrada, se não se dispusesse a abrir a mão, não veria milagres. Se você não assumir o que Deus está dizendo, com fé, você não vai vivenciar esta vida vitoriosa. Nós temos dois tipos de crentes: um que acha que ele é salvo, mas que para ele se santificar é uma obra dele, é um esforço dele. Esse vê a santificação como uma coisa pesada, ele que tem que diligenciar, ele que tem que assumir. E o outro crente, o que vive uma vida abundante, é aquele que recebe, que está morto para o pecado, vivo para Deus. Se apodera desta palavra, toma uma atitude. Na hora que ele toma uma atitude, está lá o Espírito Santo para radicá-lo na santidade, para quebrar o laço do pecado, para dar a ele uma vida vitoriosa. Como Deus firmou os pés dos paralíticos, fez o homem da mão mirrada estendê-la curada para a sua glória. Veja como a Bíblia fala disso. Lá em Romanos, o texto que eu li, Romanos 6:3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ele está falando para pessoas que já foram batizadas, mas ele está dizendo: vocês precisam saber. Vocês não sabem. Vocês não sabem o que representaram. Ou não sabeis. Note, é preciso uma ciência do que somos, com convicção pelo Espírito Santo. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Veja o versículo de número 6, de Romanos 6. Sabendo isto, está no gerúndio. Sabendo aqui é um estado de consciência, é um estado de iluminação do entendimento. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Sabendo isso, um sabendo em movimento, um sabendo como estado de consciência iluminada, sabendo que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo que se oferecia ao pecado seja desfeito nessa condição, para que não sirvamos mais ao pecado. Olha a partir do verso 9: sabendo, mais uma vez, que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Jesus não vai morrer de novo para o pecado, ele levou os pecados e os destruiu lá na cruz. Mas quanto a viver, vive para Deus.
E se Jesus, quanto ao morrer para o pecado, que foi de uma vez, não morre mais e agora vive para Deus, e eu estou unido com Cristo, fui plantado com Ele na semelhança da sua morte, fui plantado com Ele na semelhança da sua ressurreição, como devo me portar? Verso 11, assim também vós, note, considerai-vos, é uma atitude de alguém que assume, considerai-vos certamente, é com convicção, note, certamente, mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Uma atitude de saber, iluminada, que toma uma postura. Watchman Nee, ele conta que vivia uma vida cristã sem o esperado, e um dia ele leu esse texto, e ele disse que os olhos dele se abriram, e ele disse: o que é que acontece? Por que eu estava fracassando? Eu estou morto para o pecado, eu estou vivo é para Deus, o pecado não tem domínio sobre mim. Um morto não ouve o pecado. Ele saiu gritando de alegria: eu estou crucificado, eu estou crucificado. Entendeu profundamente o sentido desta passagem e entrou numa vida vitoriosa. Hudson Taylor teve uma experiência semelhante. Jonathan Edwards uma vez pregou um sermão em que ele falou que há uma espécie de segunda conversão na vida do crente. É quando ele descobre tudo aquilo que ele recebeu quando foi convertido a primeira vez. É quando ele descobre o que Deus tem para ele. Você aceita Jesus, recebeu o perdão de pecados, vida com Deus, que maravilha. Você pode sair jubiloso: encontrei-me com Jesus. Mas espera um pouco, meu irmão, continua vindo, porque tem mais para aprender. Continua lendo, que você vai descobrir que você recebeu o que nunca tinha imaginado, que está em você, o que você nem imaginava que estava. Paulo diz aos de Corinto que tinham caído em fornicação: meus irmãos, vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em vocês, que os membros de vocês são membros de Cristo. Quando ele diz vocês não sabem, é um saber que não é intelectual, é um estado iluminado em que você sabe o que você tem em Cristo, se apodera para agir à altura. Considere-se morto ao pecado, assuma-se morto ao pecado, e quando o Senhor Deus lhe chamar, diga: pronto, Senhor, estou aqui. Você está vivo é para Deus, você não está vivo para o pecado, não está vivo para o mundo, não está vivo para os prazeres carnais, você está vivo é para o Espírito Santo, você está vivo é para o banquete que o Senhor nos oferece, você está vivo é para uma vida espiritual poderosa em Deus. Não ignoreis, não sabeis, sabendo, são as expressões do apóstolo Paulo. Em Filipenses, veja o que Paulo diz. Filipenses capítulo de número 3, verso de número 10. Paulo diz: para conhecê-lo, desejo conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, ele era um homem idoso, velho, mas Paulo diz: eu ainda quero conhecê-lo, ainda tem mais para conhecê-lo, desejo conhecê-lo. Imagine Paulo dizendo isso, irmãos, parecendo um novo convertido: eu quero conhecê-lo, eu quero conhecer mais do poder da ressurreição dele, que já opera em mim. Como? Conformando-me com ele na sua morte. Ou seja, eu recebo do meu velho homem a morte pela cruz de Cristo, para eu poder experimentar o poder da ressurreição. Eu me conformo com a morte, eu me ajusto à morte, eu aceito para o meu eu a cruz, destruindo, para que eu possa participar do poder da sua ressurreição. Como o cristianismo é diferente do budismo, o budismo fala de a pessoa negar-se a si mesma,
no sentido de ela buscar uma despersonalização, se sentir participante de um todo holístico, como uma gota d'água que cai no oceano, e descaracterizar-se como pessoa, como uma forma de ela não ser infeliz, porque eles dizem que a infelicidade é exatamente porque existe um eu para sofrer. Mas se você sair dessa condição de um eu, você não mais vai sentir-se infeliz ou sofrendo. Nada tem a ver com o cristianismo, porque esse é um exercício humano no budismo. Mas no cristianismo não. Jesus morreu naquela cruz e me levou para morrer com ele. Jesus fez. Eu só vou aceitar o que Jesus fez. Eu só vou me identificar com o que Jesus fez. E eu não vou me conformar com a sua morte para desaparecer, mas para experimentar o poder da sua ressurreição. Eu não quero receber a morte de Cristo em meu eu, para eu ficar no vazio, para eu ficar sem identidade, mas para a minha identidade ficar mais forte ainda, porque ela agora tem o poder da ressurreição. Jesus não nos ensina a vida de um asceta, de um monge, que vive uma vida privada de coisas terrenas, para se sentir um mulambo sem felicidade. Não, é conformar com ele na sua morte para experimentar algo muito mais glorioso, o poder da sua ressurreição, uma vida muito mais gloriosa, uma vida alimentada pelo poder que dinamizou o corpo de Cristo e o trouxe dentre os mortos. Como diz Paulo lá no texto, sobreexcelente e a grandeza do poder de Deus sobre nós. É esse poder que nos leva a ter uma vida abundante. Portanto, meus irmãos, a Bíblia diz: não vos conformeis com este século, mas transfigurai-vos pela renovação da vossa mente. Note, por uma mente renovada que vê as coisas diferentes, transfigure. Em Efésios, capítulo de número 4, veja o que o apóstolo Paulo diz, a partir do verso de número 22, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem. O velho homem está morto, agora se despoje dele, larga esse morto aí. Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. É interessante, espírito da vossa mente. Ou seja, é preciso ter uma mente espiritualizada, não apenas a mente entendeu com o intelecto. A mente entendeu de maneira espiritual. E vos renoveis do espírito da vossa mente, e vos revistais, é uma atitude, do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. É preciso, irmãos, nós sabemos o que nós temos em Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada diz também acerca do batismo no Espírito Santo e nos dons, 1 Coríntios 12, verso 1, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Deus quer, irmãos, que nós saibamos também sobre o batismo no Espírito Santo como segunda bênção e sobre os dons. Jesus não disse apenas: ide e pregai o evangelho a toda criatura, dando uma incumbência tão grande sem provisão. Mas ao dizer ide e pregai, ele disse: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quantas igrejas hoje, irmãos, não acreditam na atualidade dos dons? Eu lhes pergunto, por que então o Espírito Santo colocou na Bíblia a carta aos Coríntios 12 que fala dos dons? Se o que está na Bíblia não foi escrito para aquele tempo que tinha os apóstolos, mas para nós que vivemos depois deles? Por que falar de um assunto que já não valeria para nós? Para que o Espírito Santo dizer: não quero que sejais ignorantes de uma coisa que não é atual, mas é para nós. Nós temos um exemplo
de um povo que sabia sobre salvação, mas não sabia sobre o batismo no Espírito Santo. Em Atos 19, Atos capítulo 19, a partir do verso 1 diz assim: e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que, pois, fostes batizados? Eles disseram: no batismo de João. E aí segue Paulo, versículo 5, os batizou no nome de Jesus. E então no verso 6 diz: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Você que prega o Evangelho, não seja ignorante. O poder de Deus vai com você. Creia, receba o batismo no Espírito Santo, aventure-se a orar pelos enfermos, aventure-se a expulsar os demônios e creia nesta promessa de Deus. É preciso compreender o que nos foi dado na salvação. É preciso compreender sobre o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. E é preciso que não sejamos ignorantes, irmãos, sobre a vinda do Senhor. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do verso de número 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Meus irmãos, o arrebatamento da igreja era desconhecido das profecias do Velho Testamento, porque a igreja também o era. As profecias se destinavam às nações e a Israel, e a igreja aparece como um mistério que foi escondido dos séculos, mas que agora revelou-se, como Paulo diz aos Efésios. O encontro da igreja com Cristo no arrebatamento é um mistério. A Bíblia diz: deixa o homem pai e mãe, se une à mulher e será uma só carne. Paulo diz: grande é este mistério, mas me refiro a Cristo e à igreja. O que nós temos no Velho Testamento é a profecia sobre a primeira vinda de Jesus para morrer numa cruz, sobre a segunda vinda de Jesus à terra para libertar Israel das nações opressoras e estabelecer o seu governo milenar. Mas o arrebatamento é algo do Novo Testamento, é algo sobre nós. Paulo diz: eu vos digo um mistério, 1 Coríntios 15, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, ao soar da última trombeta. O que é mortal se revestirá de imortalidade, o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. O Velho Testamento falava de ressurreição dos mortos, mas não de pessoas vivas sendo transformadas sem passar pela morte. Por isso Paulo diz: é um mistério que agora está revelado. Nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Quando Paulo aqui fala do arrebatamento, ele diz, 1 aos Tessalonicenses 4,15, dizemos-vos isto pela palavra do Senhor. Note, ele não diz: dizemos-vos isto pelo profeta Isaías, pelo profeta Joel, pelo profeta Zacarias,
mas pela palavra do Senhor. Foi Jesus que falou do arrebatamento em João 15, quando ele disse: vou preparar-vos lugar, e depois virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Não é a vinda de Jesus à terra para estabelecer o seu reino milenar, é a vinda para pegar o seu povo e levar para o céu, para tirar a igreja deste mundo, antes que venha o juízo e a grande tribulação. Mas é interessante, irmãos, que a igreja de Tessalonicenses ficou tão entusiasmada com a ideia de que no soar da trombeta os que estivessem vivos seriam transformados e levados, que ela raciocinou foi o contrário. Ela começou a pensar: e os que morreram? Se nós estivermos vivos para a vinda do Senhor, vamos subir, mas os nossos irmãos que morreram não vão participar. Aí Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. No verso 15 ele diz: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Se Jesus voltar hoje, nós não vamos na frente não, primeiro os mortos vão ressuscitar. Não se preocupe com eles não, nós não os precederemos, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo como crentes ressuscitarão primeiro. Deus vai ressuscitá-los primeiro ainda. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Note, quando ele diz não quero que sejais ignorantes, ele não quer só dar informação não, ele quer dar convicção, porque ele diz consolai-vos. Eu não consolo o outro com informação, eu consolo com convicção. Quando eu creio, por isso este mundo pode ir de mal a pior. Por isso, meus irmãos, este mundo pode cambalear e as coisas ficarem cada vez mais deterioradas, mas eu não vou me desesperançar, porque o meu futuro não está aqui, o meu futuro está lá, porque eu estou na expectativa do soar da trombeta, porque eu vivo na esperança do arrebatamento da igreja. É preciso não ignorar, mas não basta ser informado, é preciso ter convicção para ser consolado e para consolar. Está difícil, meu irmão, neste mundo, mas breve a trombeta vai soar. Está difícil, mas nós vamos sair daqui antes que venha o dilúvio, antes que venha fogo e enxofre, antes que venha o juízo, nós estaremos com o Senhor. Aleluia. Diante do pecado, saiba o que você é: morto para o pecado e vivo para Deus. Diante da responsabilidade de pregar o Evangelho, sinta o que lhe foi prometido: o batismo do Espírito Santo e os dons espirituais, para você confrontar as trevas. E quando você vê gente morrendo, quando você perceber envelhecimento, quando você vê este mundo desesperançado, saiba que o mesmo Senhor descerá do céu. Ele virá para o seu povo. Os que partiram vão ressuscitar, os que estiverem vivos servindo ao Senhor serão transformados, e nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Este mundo vai ficar para o juízo de Deus, mas nós estaremos para sempre com o Senhor. Vamos ficar de pé. Soberano e altíssimo Deus, nosso Pai, ó Deus, em nome de Jesus, que venha sobre nós o espírito de revelação, Senhor, o espírito de sabedoria, que venha, Senhor, a convicção do pecado, da justiça, do juízo.
o testemunho, meu Deus, do teu Santo Espírito. Que pessoas recebam esta palavra em convicção, entreguem suas vidas a Cristo, assumam a postura. Ó meu Deus, recebam tudo que o Senhor reservou para nós. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nessa noite, eu quero perguntar, se alguém aqui que diz: pastor, eu não tenho certeza da minha salvação, mas eu quero nessa noite entregar meu coração a Jesus. Eu sinto a gravidade do meu pecado. Eu sinto o que Jesus Cristo fez por mim como algo vindo de Deus para me resgatar. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Levante sua mão e nós vamos orar por você. Talvez você diga: pastor, eu sou crente, mas eu não estou vivendo a vida de vitória. Estou mancando e trôpego. Eu quero assumir uma postura, e para isso ficar sólido, eu quero ir aí receber oração e colocar minha vida diante de Deus e assumir quem eu sou em Cristo. Se houver alguém que precisa também de oração para essa posição, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós também iremos orar por você. Podeis assentar, irmão.